Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do treinamento de Windows 10, tá? Nós vamos já dar prosseguimento aí aonde nós paramos na outra aula e vamos abrir aqui, a nossa apostila já está aberta, tá? E nós vamos conhecer nessa aula as versões do Windows e já vamos fazer uma primeira configuração aí no menu iniciar. Lembrando que o menu iniciar está aqui centralizado, e aí você que está acostumado com o menu aqui no canto, né, você vai aprender a deixar ele aqui no canto como era no Windows 10, ok? Tanto, ou você pode deixar aqui centralizado mesmo, você vai ficar a teu critério, ok? Então vamos lá. Vamos conhecer a versão do Windows 11. Versão do Windows 11. Windows 11 Home, né? O Windows 11 existe várias versões. Ó, Windows Home tem como público-alvo usuário doméstico, alunos e jogadores, ou seja, ele é a versão básica do sistema. Em comparação com o Pro e o Pro para estação de trabalho, o Windows Home não conta com 7 dos 23 recursos de segurança do Windows 11. Entre as ausências dessa versão estão incluídas a criptografia de dispositivo BitLock, a integração à proteção de informações da Microsoft, Windows Hello para empresas e a área restrita do Windows, ou VIP, a parte de proteção de informações e a implementação remota de PCs, e o sistema de arquivos resiliente. Então, pessoal, esse Windows aqui ele é bem assim básico do básico mesmo. Deu para você ver na nossa leitura que ele é muito básico, tá? Ele falta muita coisa, tá? Como os recursos voltados para o mercado corporativo, a ausência das ferramentas extra não atrapalha a usabilidade do usuário comum, mesmo as mais exigentes. Como isso, a edição do Windows Home acaba sendo a mais popular e indicada para usuários comuns, tá? Eu uso aqui, pessoal, o Windows Pro, tá? Eu uso esse aqui, o Windows 11 Pro. Para mim é o melhor, na minha concepção é o melhor. Windows 11 Pro, de acordo com a Microsoft, foi criado pensando no ambiente híbrido de trabalho e apresenta todos os recursos de trabalho que a versão Home não tem, além de superá-lo nos dois recursos de segurança. O Windows 11 Pro tem exemplo de recursos na área de trabalho remota, que permite acesso a arquivos, aplicativos e pastas de qualquer lugar usando um dispositivo compatível. Então, a diferença entre os dois aí é muito grande, tá? Dá para você perceber aí que o Windows 11 Pro é um dos melhores aí, tá? Agora vamos ver esse aqui, essa versão. As funções extras podem garantir uma melhor usabilidade no ambiente corporativo, assim para quem está montando máquinas para escritório, por exemplo, vale a pena considerar a adoção da edição do Windows 11 Pro, tá? Que é o de cima aqui, essa aqui é a continuação. Agora, Windows 11 Pro for Education. Reinventando para uma nova era de aprendizagem digital, o Windows 11 Pro for Education ajuda a revelar o potencial de cada aluno com ferramentas poderosas para aprender, colaborar e criar, tudo em um ambiente seguro e confiável. Ele chega com o objetivo de fornecer educação, acessibilidade e inclusão. Essa versão dispõe de controles de instalação de aplicativo e ainda permite transmitir aplicativos em tela cheia para projetores de sala de aula, tá? Eu não uso esse, mas para quem gosta, tá? Geralmente a maioria das pessoas usa o Pro, tá? Windows 11 Pro for Workstation Business, né? Espero que essa pronúncia esteja correta. Vamos lá. O Windows 11 Pro for Workstation Business
tem foco em pessoas com carga de trabalho avançadas. Opa! Como cientista de dados, profissionais de CAD, pesquisadores e equipes de produção de mídias, designs gráficos e animadores. Ela conta com todos os recursos de outras versões, além de ferramentas adicionais de trabalho de segurança. Ou seja, esse Windows aqui, ele é super poderoso, tá? Para esse tipo de trabalho aí que eu citei aqui embaixo, tá? Em profissionais de CAD, pesquisadores, equipes de produção de mídia, designers gráficos e animadores, tá? Tem bastante ferramenta aí nele, tá? Então é considerado bom também, tá? Além de ter os outros recursos do Windows anterior. Então, pessoal, esse aqui foi a apresentação dos Windows 11, né, que existe aí, tá? A minha versão, eu já falei, usou a Pro. Agora vamos conhecer a interface do Windows 11, tá? Essa interface aqui que nós já mostramos aqui para você. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouco mais aqui. Já mostramos aí para você que aqui, ó, ele tem a sua área de trabalho aqui fora, essa parte de fora aqui, tá? Tem a barra de tarefa, tá? Que é essa todinha aqui de baixo. E o seu menu inicial, ele tá aqui, ó, centralizado. Quando você clica, ele abre essas informações aqui do menu iniciar. E a barra de pesquisa, ela tá aqui, tá? Só que a minha, ela tá mais alongada aqui, tá? Ela tá mais aberta aqui, mostrando aqui a barra de pesquisa, ok? Então, deixa eu minimizar aqui para mostrar para vocês aqui como que está o meu aqui, ó, tá vendo? Os ícones tudo organizado aqui, a barra de tarefa embaixo e a nossa área de trabalho bem limpa, né? Para que nós possamos fazer as nossas aulas aí. O Windows, deixa eu ver se eu não pulei aqui, pera aí, vamos lá. O Windows 11 trouxe algumas alterações em sua interface. As principais novidades incluem o começo da integração do chat para Microsoft Teams. Nunca usei, tá? É como se fosse uma ferramenta que fica aqui embaixo para chat, para entrar em contato diretamente com a Microsoft, tá? Eu nunca usei. Mudanças de design na barra de tarefa e na Microsoft Store. Microsoft Store é aquela lojinha onde você baixa os aplicativos, tá? Você consegue baixar alguns aplicativos lá. Não tem muito, mas você consegue baixar alguns. E um atalho para o assistente de foco na janela de notificações, além de correções de bugs, né? Bugs é quando dá alguns probleminhas assim no computador, dá alguns pequenos erros, né? Então essa versão tem aí, né, na barra de tarefa, tem aí as suas correções. Então vamos lá. Do Windows 11 veio uma novidade, que é a barra de tarefa, tá, pessoal? Vamos começar aqui na barra de tarefa. Do Windows 11 veio com uma novidade. Apesar de já existir em outras versões pesadas do Windows, ela veio mais dinâmica e customizável, que permite ver a área de trabalho de maneira mais rápida. Veio com a localização visual modificado e chegou trazendo novas opções de personalização, que permite adaptações diferentes das realizadas no Windows 10. A seguir, explicaremos as opções de customização mais importantes e como habilitá-las em seu computador, além de recursos que permitem espiar a área de trabalho de maneira rápida. Então, aí nós vamos aprender aqui, já nessa aula, tá? A mudar a posição da barra de tarefa. O que é a barra de tarefa, Daniel? Que a barra de tarefa eu já expliquei, que é aquela barrinha aqui, ó, que fica aqui embaixo, tá vendo? Ó, conforme o nosso desenho aqui, ó, da apostila. Essa barra aqui de baixo. Então, tem muita gente que estranhou quando chegou no Windows e a barra de tarefa ela tá aqui no meio, tá? Então nós, ó, mudar a posição da barra de tarefa. Então nós vamos aprender a fazer isso. Mas primeiro eu vou ler e aí vou seguir aí conforme a nossa apostila. No Windows 10 a barra de tarefa está por padrão localizado no centro, conforme você pode observar na imagem. Caso você deseje
deixá-la à esquerda, siga os passos abaixo. Primeiramente, abra a aba configurações do computador de maneira como você já aprendeu, ou seja, na barra de tarefas, clique no botão iniciar e no menu de opções clique em configurações. Tá, nós estamos aqui com o nosso aqui, nós vamos fazer aqui já, tá? Vamos lá. Caso o ícone não apareça no menu, procure por ele na barra de pesquisa. Onde que é essa barra de pesquisa? É uma barrinha que fica aqui embaixo. Se o teu não tá a barrinha, é uma lupinha que fica aqui embaixo, tá, pessoal? Você consegue escrever e pesquisar. Eu já falei muito sobre essa barra aí. Eu vou até voltar aqui, vou ver se ela tá aqui, ó. Aqui, ó. Essa lupinha aqui, mas tem uns que fica como barra, tá? Que dá até para digitar. Então vamos lá, vamos seguir. Caso o ícone não apareça no menu, procure por ela na barra de pesquisa. Na janela de configurações do sistema, em seu menu lateral esquerdo, clique na opção personalizar. Em seguida, na barra de tarefa, conforme é mostrado a seguir. Tá, nós vamos clicar em personalizar e depois barra de tarefa. Tá? Eu vou mostrar para vocês caso a apostila aqui esteja apagada. Serão abertas opções de personalização da barra de tarefa. Então defina o alinhamento da barra de tarefa clicando na seção comportamento de barra de tarefas. Descer um pouco na janela para achar essa opção. E em alinhamento da barra de tarefa, clique na setinha de caixa de seleção à frente e escolha a opção esquerda. Veja a seguir na imagem. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui na personalização e depois nós vamos vir lá, rolando lá na parte de baixo, achar alinhamento da barra de tarefa. E aqui, por último, ele está marcado centralizado, vamos escolher para ele ficar à esquerda. Pronto, a barra de tarefa mudará de lugar. Então aqui na imagem, ela mostra que ela vai ficar aqui, ó. Barra de tarefa mudará de lugar. Em vez de ficar no centro aqui que ficava, ela volta para cá, para essa parte aqui. Então vamos à prática. Vamos à prática. Você vai fazer o seguinte, na sua área de trabalho, tá? Você vem aqui, ó, menu iniciar e você vai procurar configurações, tá? Se você não tiver configurações, você vai digitar aqui na barra aqui embaixo, tá? Configurações. Deixa eu colocar aqui. Configurações, tá vendo? Configurações ela aparece também aqui, tá? Se caso ela não tiver lá, ok? Então eu vou clicar por aqui mesmo, só para amostra. Ela tá abrindo aqui e você vai perceber que ela abriu aqui uma janela do sistema, tá na parte sistema. E nós vamos vir aqui em personalização. Clicou em personalização, vai aparecer esse menu aqui de personalização, tá? E nós vamos procurar aqui, ó, descendo aqui na rolagem, tem uma rolagem bem aqui, ó, bem no cantinho, ó, tá vendo? Ó? Se você ficar com o mouse clicado ali, você consegue mexer ou rolar mesmo aqui com essa rodinha aqui do mouse. Então você vai vir na opção aqui, ó, embaixo, barra de tarefas. Comportamento da barra de tarefa, itens fixado do sistema, tá? Perdão. Vamos lá, vamos clicar, tá? E aí, pessoal, você vai procurar aqui, ó, nessa janela que vai abrir, ó, já entramos em personalização e agora estamos em barra de tarefa. Então, aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, você vai encontrar aqui, ó, comportamento da barra de tarefas. Você vai clicar e ela vai expandir aqui, ó. Quando você clica, ó, deixa eu clicar aqui para você ver, ó. Clicou, ela vai expandir para baixo, aí você rola mais um pouquinho para cima e você vai ver aqui, ó, alinhamento da barra de tarefas. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, ela tá no centro aqui, tá? E aí você vai vir aqui, ó, esquerda. Você vai notar que a sua barra de tarefa, tá? Ela foi para a esquerda, ela tá aqui no canto, tá? Então, conforme eu tô dando a aula, eu tenho preferência que a minha fique assim também, lá no cantinho. Mas conforme eu estou dando a aula, eu vou deixar a minha centralizada por enquanto, ok?
Vou deixar a minha centralizada por enquanto, mas para quem gosta pode colocar para o canto se desejar, tá? Então você vem em alinhamento, vem aqui que ela está no centro e coloca a esquerda, tá? E para voltar a mesma coisa, mesmo processo, centro, ela volta para cá. Então, pessoal, a aula é essa aí, tá? Foi uma parte da introdução e também uma parte de configurações da sua barra de tarefas, ok? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Obrigado a todos.